Olá, meu irmão, graça e paz, que o Senhor possa te alcançar e te abençoar no dia de hoje. Hoje eu quero falar com você a respeito do Evangelho de Lucas, capítulo 5, quando Jesus está chamando os seus discípulos, e muito claro neste capítulo Pedro, que vai ser a evidência deste contexto. Isso é o que arde no coração de muitos homens, de muitas mulheres, ter este chamado eclesiástico para a obra do Senhor. Mas o que eu entendo neste capítulo também é que antes deste chamado eclesiástico para a obra do Senhor, o Senhor vai firmar a identidade destes pescadores, o Senhor vai curar esta identidade e vai fazer com que eles entendam a sua identidade em Cristo Jesus. Você não pode exercer o ministério sem entender o teu chamado, sem entender qual é o seu propósito e o que você veio fazer aqui perante a obra do Senhor. Você tem que ser muito claro, muito preciso a entender este chamado em Deus, a sua identidade em Cristo. Então o Senhor chega logo pela manhã, naquela praia, e já trazendo uma grande multidão. Lucas 4 vai falar que a fama de Jesus corria por toda a circunvizinha. Lucas 7 vai firmar esta fama de Jesus. Então Jesus agora já é um homem que é falado. Então por onde Jesus passa, a multidão está indo com ele, porque Jesus tem a sua fama. E logo pela manhã, quando aqueles pescadores já estão lavando as suas redes, vem já uma grande multidão pela praia e eles não entendem muito bem o que está acontecendo. Jesus senta então num daqueles barcos e começa a ministrar, começa a trazer um sermão para aquela multidão que estava ali. E Pedro vai ter nesta manhã o seu primeiro encontro com Cristo. Na verdade, Pedro não sabe que Jesus é o Cristo revelado, o Filho de Deus. É o seu primeiro encontro. E é por isso que Pedro então chama ele de mestre, né? E o Senhor, terminando este sermão, agora pede a Pedro que volte novamente para o mar. Jesus vai dizer para ele: olha, Pedro, volte novamente ao mar. Voltar ao mar. Pedro está vindo de uma noite frustrada. Pedro está vindo de uma noite fracassada. Você vai entender que Pedro vai falar para Jesus que ele teve a noite toda tentando pescar. Então, se Pedro teve a noite toda tentando pescar, o mínimo de 4 horas, no máximo de 6 a 8 horas, Pedro esteve ali pescando e nada conseguiu. Foi uma noite totalmente frustrada. E agora, esta manhã, Pedro vai viver um grande milagre, um milagre extraordinário, um milagre da multiplicação, um milagre da prosperidade, um milagre dos peixes, como é conhecido este capítulo. E o que nós vamos ver que esta palavra é uma palavra direcionada para Pedro. O barco é de Pedro, a rede é de Pedro, a palavra é para Pedro, mas Jesus entende que através de Pedro o milagre pode ser estendido para todos que estão à sua volta. Jesus conhece com quem ele está lidando. Jesus conhece quem ele está chamando. E Jesus sabe muito bem quem ele coloca para exercer o ministério do milagre. Jesus vai agora usar algo que Pedro já tinha tentado, né? Jesus vai dizer para Pedro: volte para o mar. E esta palavra voltar traz uma frustração, porque você já tentou, como diz a Bíblia, eu já tentei a noite toda, Senhor, e o Senhor está dizendo agora: volte. Tá, Senhor. Voltar com que barco? Com o mesmo barco, Pedro, da noite frustrada. Com que rede, Senhor? Com a mesma rede, Pedro. Para que mar, Senhor? Para o mesmo mar, Pedro. Então você vai ver um grau de frustração em que o barco vai ser o mesmo, a rede vai ser o mesmo, o mar vai ser o mesmo, em que o Senhor está dando uma ordem: volte novamente, volte. E o Senhor está colocando, o método vai ser o mesmo. O método não vai ser mudado. Você vai usar o barco, você vai usar a rede, você vai usar este mar. Essa é sua identidade, um pescador. Qual é o teu propósito no Senhor, homem? Qual é o teu chamado? Qual é o teu ministério no Senhor? Primeiro você vai ter que entender, homem, que o teu ministério é ser sacerdote,
homem direcionado por Deus, entender o plano original que o Senhor te colocou como provedor, protetor, orientador, aquele que dá a direção à sua casa, aquele que guarda a sua casa. Este é o teu principal papel que o Senhor te exerceu desde o plano de origem. Mas qual é a tua vocação diante de Deus a exercer aqui na face da terra? Em que área você vai atuar e manifestar o reino de Deus? Então o Senhor tem que firmar a sua identidade e mostrar qual o propósito dele na sua vida, né? Volte para o mesmo lugar. Volte para o mesmo lugar. Você espera algo positivo do Senhor e você fica esperando um novo método. Você fica esperando algo novo que você já tentou e não deu certo. Agora você vê e talvez vai para um culto esperançoso que o Senhor vai trazer uma palavra diferente, uma revelação diferente e você vai se movimentar diferente. Não, querido, os princípios do Senhor não mudam, a palavra do Senhor permanece a mesma. Princípio é princípio, não é alterado. O método do Senhor não é alterado. Ele vai continuar dizendo para você: pega a rede, pega o barco e vai fazer o que eu te mandei fazer. Porque interessante é que nós esperamos que Jesus traga um método novo para nós tentarmos fazer com que aquilo que nós estamos fazendo e está dando errado dê certo. Só que deixa eu te dizer, o apóstolo Luiz Hermínio traz uma palavra muito tremenda sobre essa, que tudo talvez que está dando certo na nossa vida é algo que está nos prendendo para que nós se manifestemos corretamente diante da presença de Deus. Não é porque está dando errado que não é o certo do Senhor na sua vida. E não é porque está dando tão certo na sua vida o que você está fazendo que é aquilo que o Senhor propôs para que você faça. Porque talvez o que está dando tão certo na sua vida é o que está te prendendo para que você venha fluir naquilo que o Senhor te chamou. Então não é porque está dando errado que não é o Senhor que está operando na sua vida. Entenda isso em Deus, entenda isso em Cristo, firme a sua identidade do Senhor. Pedro, ele era um especialista no que ele fazia, ele era um pescador nato, ele estava ali, ele tinha toda a experiência para fazer aquilo. Mas agora o Senhor manda que ele volte novamente com o barco, com a rede e vá pescar novamente. O método sempre vai ser o mesmo. O que você não pode fazer é querer mudar o método para manipular o resultado que você quer. Não mude o método do Senhor. O método do Senhor não é mudável. Você, como homem, pode mudar o método para dar o resultado que você espera. Pode mudar o método para buscar um resultado no seu casamento. Pode mudar o método para buscar um resultado no seu ministério, na sua igreja, no seu emprego. Mas deixa eu te dizer, o que você vai alcançar não é aquilo que o Senhor propôs para o seu ministério, para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja, para a sua empresa. O método do Senhor não muda. Deus não é mudável, querido. O método do Senhor sempre vai continuar o mesmo. Os princípios do Senhor são os mesmos. O que nós devemos fazer? Volte para o mesmo lugar. O que é isso, pastor? Não estou entendendo. Não muda o resultado. Talvez você pode dizer: pastor, estou orando há tanto tempo por isso, não vou orar mais. Deixa eu te dizer, oração não vai salvar ninguém, mas a oração, ela é um resultado de uma ferramenta que nós temos, que através dela alguém pode ser alcançado pela salvação. Então o Senhor está dizendo: continua orando, continua cantando, continua pregando, continua servindo como pastor, continua servindo a sua casa, continua servindo a sua família, continua servindo no teu ministério, porque os princípios do Senhor não mudaram, queridos. Ele vai operar sim um grande milagre na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua empresa, mas não queira manipular os métodos para ter o resultado que você quer ter do Senhor. O que eu vejo isso é que não olhe para o resultado. Talvez a tua expectativa é somente olhar para o resultado, só quer ver o milagre. Não espere o resultado. Jesus, quando mandou Pedro lançar a rede, ele não disse quantos peixes Pedro iria pegar. O que o coração do homem, do ser humano, é baseado no resultado, em números, em algo concreto. E o Senhor não disse quantos peixes ele iria pegar, o Senhor só deu uma ordem. Então o Senhor dá uma ordem para você: continua casado, continua servindo, continua adorando, continua orando, continua buscando, continua perseverando, continua sendo crente.
continua sendo um homem de caráter, continua sendo uma mulher idônea, para que o milagre aconteça na sua vida. E o milagre vai ser tão grande, tão extraordinário, mas sobre a ordem de Jesus. Pedro disse: Senhor, nós já tentamos a noite toda, mas por causa da tua palavra nós iremos. Pedro não conhecia Jesus como Cristo, chama ele de mestre. E quando Pedro vê aquele milagre acontecendo, agora Pedro se joga aos pés dele e diz: bom mestre, meu Senhor. É um reconhecimento de alguém santo, de alguém que tem poder, de alguém que faz milagres. Aí, querido, o homem que faz milagres vai entrar na sua vida. Pedro agora está puxando a rede, e a rede está tão pesada que está começando a partir. Pedro agora dá um sinal com a sua mão e diz: vem cá, e chama o segundo barco que Jesus viu ao mar. Jesus viu 2 barcos quando estava na beira da praia. Pedro agora dá um sinal com a sua mão e diz: vem. Sabe, o teu milagre pode ser o milagre de alguém que está esperando um sinal só de mão. E o milagre de alguém pode estar somente a um sinal da sua vida. Então Deus está dizendo: continua fazendo o que eu te propus a fazer, porque você será o resultado de um milagre de alguém que está esperando. Eita glória! Deus é um Deus de relacionamento, irmãos, e Ele vai fazer com que você se relacione. A Bíblia diz que agora Pedro está puxando, e ele puxa ao ponto de tantos peixes encherem o barco dele e o barco do outro companheiro que estava parado à beira da praia, que a Bíblia diz que agora os barcos estão a ponto de afundar de tão cheio que estão. Mas quando os 2 barcos se juntam, um não deixa que o outro afunde. Entenda isso, é maravilhoso. O propósito de Deus, do milagre na sua vida, é para que você tenha esse relacionamento, para que você não afunde, que o outro te sustente. Porque não é nós voltarmos para o mesmo lugar ou continuarmos no mesmo lugar que vai fazer com que nós desista de Cristo. Porque o que pode afundar o nosso barco é o momento que o milagre chega na nossa vida. Quando a soberba pode estar lá no nosso coração, quando o nosso ministério cresce, quando nós somos vistos, quando nós somos reconhecidos, nós podemos afundar. Então Jesus está dizendo: ei, reparte isso, cara, reparte com alguém, chama outro barco, cola com você, fica junto, para que este milagre seja dividido. Deus está dizendo: ei, divida o milagre, divida a bênção, chama alguém para o teu lado, divida a tua experiência, divida o teu conhecimento, divida a tua unção, divida aquilo que o Senhor colocou na tua vida. O milagre ficou para ser dividido, para que o seu barco não afunde. Meu Deus, isso é tremendo. Relacionamento é o que o Senhor quer da sua vida. Relacionamento com pessoas que estão à sua volta, porque não adianta você querer dividir o milagre com quem está longe, com quem está em outro país, com quem está em outra cidade. O milagre é para ser dividido com quem está perto de você, com quem está andando com você, com quem conhece você, com quem está ao seu lado. Isso é tremendo, cara. O milagre para ser dividido com quem está caminhando com você, com quem está ao seu lado. O seu barco não vai afundar quando você reconhecer que quem está ao seu lado ficou para ter esta comunhão, este relacionamento com você. Pedro faz um sinal só: vem, porque o que é meu, o Senhor me deu para me dividir. O milagre em minha vida tem que ser expandido para aqueles que estão à minha volta. Isto é milagre, isto é propósito de Deus. Volte e continue fazendo o que o Senhor propôs ao seu coração, para que você seja um multiplicador de milagres, um dos discípulos com a identidade firmada. Nada pode tirar a tua identidade em Cristo, nada pode tirar aquilo que o Senhor colocou para você assumir em Deus, homem. Assuma em Deus a sua responsabilidade, o seu ministério de sacerdócio, o seu ministério, seja na empresa, seja eclesiástico, assuma ele, para que você seja um multiplicador de milagres na vida de alguém. Deus te abençoe. Grande abraço em Cristo Jesus.